de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um agricultor americano e outro brasileiro conversam. Qual é o tamanho da sua fazenda? Pergunta o americano. Olha, para os padrões do Brasil, a minha fazenda tem um tamanho razoável. Ela tem 30 alqueires. E a sua? Qual o tamanho dela? Pergunta o brasileiro ao americano. Olha, eu saio de casa logo cedo, ligo o meu Jeep e no meio-dia ainda não percorri a metade da minha fazenda. O brasileiro faz uma cara feia e responde: Pois é, eu já tive um carro desses aí, é uma merda. Uma louca escreve uma carta para o seu filho, que dizia: Meu querido filho, te escrevo algumas linhas apenas para você saber que ainda estou viva. Escrevo devagar, pois sei que não consegue ler rápido. Não vai reconhecer a nossa casa quando voltar, pois a gente se mudou. Não te posso mandar nosso novo endereço, porque a família que morava aqui levou o número da casa com ela. Compramos uma máquina de lavar roupas, mas não funciona direito. Na semana passada, eu coloquei 10 camisas nela, puxei a cordinha e nunca mais as vi. Sobre o seu pai, ele arranjou um bom emprego. Tem 1000 homens debaixo dele agora. Ele é o mais novo coveiro do cemitério. O seu tio Valdemar se afogou na semana passada no depósito de vinho, lá na adega da cooperativa. Alguns amigos tentaram salvá-lo, mas você sabe, né? Ele era teimoso e lutou bravamente contra todos. O corpo dele foi cremado, mas levou 3 dias para pagar. Na quinta-feira, eu fui no médico e o seu pai foi comigo. O médico colocou um pequeno tubo na minha boca e me disse para não falar nos próximos 10 minutos. Seu pai então quis comprar o tal tubo do médico, mas ele não quis vender. Esta semana só choveu 2 vezes por aqui. Na primeira vez, choveu durante 3 dias e na segunda durante 4 dias. Na segunda-feira teve tanto vento que uma das galinhas botou o mesmo ovo 3 vezes. Recebemos uma carta do banco que informava que se o último pagamento do enterro da tua avó não for feito no prazo de 7 dias, vão devolvê-la. Olha, meu filho, se cuida, tá? Um beijo da sua mãe. Era para te mandar um dinheiro, mas como eu já tinha fechado o envelope, não consegui mandar. Mas olha, fica para a próxima, tá? 2 caipiras que estavam brigados e zangados um com o outro há muito tempo se cruzam numa estrada da fazenda. Um deles levava um gado amarrado e o outro logo diz: Vai passear com o boi? O outro, muito admirado, responde: Mas que audácia, compadre! A gente não se fala há tanto tempo? Não tá vendo que isso não é um boi, não? É uma vaquinha leiteira. Além de cara de pau, é burro. O outro caipira logo responde: Eu não falei com você, e sim com a vaca. Um caçador entra no boteco depois de um dia de caça e diz para um sujeito: Hoje eu peguei 90 coelhos, 150 perdizes e 350 sabiás. O sujeito, sem perder tempo, fala: Então o senhor é como eu. Ah, então o senhor também é caçador? Não sou não, sou mentiroso também. Uma empresa de aviação estava precisando de mais um piloto para sua frota de aviões e decide colocar um anúncio no jornal. Num belo dia, aparece um sujeito na empresa para fazer uma entrevista. O senhor tem brevet para pilotar um avião? Tenho o quê? O senhor sabe pilotar aviões? Não, senhor. Sabe alguma coisa de coordenadas de voo? Não, senhor. Sabe ao menos falar inglês? Não, senhor. Então, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vim dizer para vocês não contarem comigo para a vaga. Ei, você aí!
Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito entra num trem e se senta ao lado de um senhor muito bem vestido. O sujeito começa a olhar para o senhor e pergunta: por acaso o senhor nunca apareceu na televisão? Sim, eu costumo ir a muitos programas de cultura geral e por isso o senhor deve me conhecer. O senhor aproveita depois e diz: olha, como a viagem vai ser longa, você por acaso não quer fazer um jogo comigo? Pode ser sim, respondeu o sujeito. Vamos fazer assim, então. Como eu tenho mais cultura, você me faz uma pergunta sobre um assunto qualquer. Se eu não souber responder, dou-lhe $100. A seguir, faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta, você só me dá $1. Concorda? Vamos sim, respondeu o sujeito. O senhor então disse que começa fazendo uma pergunta. Lá vai a primeira pergunta. Qual o nome do escritor que escreveu Os Lusíadas? O sujeito começa a pensar e, passados alguns minutos, diz: não sei não. Fácil. A resposta é Luís de Camões. Me dá $1 e pode me fazer uma pergunta qualquer. Tá bom. Tome aqui o dinheiro. Bom, qual é o animal que de dia tem 4 patas e de noite tem 5? O senhorzinho pensou e disse: olha, essa eu não sei não. Então me dê aqui os $100. Claro, pegue aqui. Mas agora me diga, que animal é esse? Não faço nem ideia. Tome aqui $1. Uma menininha vai até a sua mãe e pergunta: mamãe, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha filha. Mas isto é algo que sua avó sempre fez. Ela então vai até a sua avó e pergunta: vovó, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha netinha. Mas isto é algo que sua bisavó sempre fazia. Ela vai até a bisavó e pergunta: Bisa, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? A bisavó então fala: meu Deus, vocês ainda não compraram uma frigideira maior? Num trilho de trem próximo ao hospício, um rebanho com 40 vacas andava junto à linha férrea. Do nada, um trem apareceu e atropelou 5 vacas. O diretor do hospício ficou sabendo e foi até o local. Perguntou então para um dos loucos que presenciou a cena como tinha acontecido o acidente. O louco então falou: olha, diretor, as vaquinhas tiveram na verdade muita sorte. Se o trem viesse de atravessado, atropelava todas elas. 2 sujeitos acabam de assaltar um banco muito grande. Param o carro uns quilômetros à frente e um diz para o outro: vamos contar o dinheiro agora? Que nada, Mel! Vamos esperar que digam no noticiário mais tarde. Um louco que acabou de ter alta no hospício arrumou um emprego como piloto de avião, numa companhia qualquer. Num certo voo, o avião teve um problema e um dos motores para. E o louco, através do rádio, diz para os passageiros: senhores passageiros, devido a um problema técnico, vamos chegar ao nosso destino com meia hora de atraso. Passados alguns instantes, um outro motor do avião também para, e novamente o piloto diz aos passageiros: senhores passageiros, lamento informar, mas vamos chegar com 1 hora de atraso ao nosso destino. Mais alguns minutos se passam e todos os motores param. O piloto, com uma calma incrível, diz aos passageiros pelo rádio da aeronave: ai, senhores passageiros, lamento informar, mas vamos passar o resto da noite no ar. Um sujeito viajava num trem meio vazio e, de repente, lhe dá uma grande vontade de cagar. Vai para o banheiro, mas estava trancado. E ele então decide aliviar-se no corredor mesmo. Entretanto,
O coletor de passagens passava por lá e diz: Sinto muito, mas vai ter de me acompanhar e vou ter que dar parte para o chefe do trem. Ao que o sujeito responde: Com certeza, e por mim pode dar até toda a merda para ele. Dois malucos se encontram na oficina do hospício e um diz pro outro: E aí, tá como um marceneiro agora, é? Está sim, mas ando meio intrigado. Mas por quê? É que eu perdi um dos dedos e não sei o motivo. Nossa! E o que você estava fazendo para perder o dedo? Nada de especial. Eu estava mexendo aqui nesta serra rotativa e quando botei o dedo para ela parar assim desta maneira... Olha! Perdi mais um. Um sujeito vai no médico e ele lhe receita uns supositórios que ele prontamente passa numa farmácia e os compra. Algum tempo depois, ele retorna ao médico, que lhe pergunta: Então, como o senhor tem passado? Olha, doutor, é muito difícil para engolir aqueles comprimidos. Eles são muito grandes. Mas você toma-os pela boca? Mas é claro que sim! O senhor queria que eu os enfiasse no redondo, é? Dizem que um caipira se casou com uma francesa e do casamento nasceu um filho, o qual deram o nome de Jesuíno. G da parte da mãe, Suíno da parte do pai. Um sujeito diz para sua mulher: Querida, prepara uma roupa para mim, que eu quero tomar banho e depois tratar dos negócios na empresa, tá? A mulher prepara a roupa e as coloca no banheiro para ele. O sujeito começa a tomar seu banho e logo grita: Querida, me traz meu shampoo aqui, né? Mas, querido, o shampoo está aí no banheiro. Mas este aqui é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça. Dois amigos estavam numa piscina, quando um deles sobe numa prancha e o outro diz: Nossa, Zé, você parece uma águia. Por quê, Nestor? É por causa do meu peito musculoso? Não, Zé, é por causa das suas unhas. Num belo dia, um caipira ia para a capital de ônibus e lembrou-se de levar o seu cachorro de estimação. Quando chegou na rodoviária, não deixaram o cachorro entrar no busão, porque animais não eram permitidos nos transportes públicos. Como solução, ele amarrou o cachorro com uma corda pelo pescoço no para-choque traseiro do ônibus. Quando eles chegaram na capital, desceu do ônibus e foi pegar o cachorro. Mas ele estava desmaiado e com a língua de fora. O caipira vê aquilo e fala: Ah, tá rindo, é? Na próxima vez você vem a pé! A sogra de um sujeito é levada para o hospital em estado grave. Depois de examiná-la, o médico informa ao sujeito: Não temos esperanças. O sujeito então pergunta: Doutor, então ela não vai sobreviver? Não, ela vai sim. Uma senhorita estava em sua aula de golfe, mas estava se saindo como sempre muito mal. Ela estava jogando a bola para as árvores com o taco, e o instrutor, que já estava desesperado, disse: Acho que o problema é com o gripe do seu taco. A senhorita devia agarrá-lo com mais leveza. Imagine que o taco é o bingolim de um homem. A senhorita pensou nisto por um instante, pegou no taco e bateu na bola de golfe, que voou lindamente pelo gramado e rolou até o buraco, acertando em cheio. O instrutor ficou surpreso e disse: Nossa! Essa foi uma tacada genial! Mas da próxima vez, pegue o taco com as mãos e não com a boca, tá? Lançaram um cinema a 180 graus por aqui. Houve uma grande festa e todas as pessoas queriam ir na primeira sessão. No fim do filme, ninguém saía.
E então o dono foi ver o que estava acontecendo. Estavam todos desmaiados. Ele então fez uma segunda sessão. E no fim, também estavam todos desmaiados. Ele faz então a terceira sessão. E todos estavam desmaiados. O dono do cinema então falou: ai, merda. Assim não dá. Vou ter que diminuir a temperatura. Um sujeito estava como um rei no cinema, na maior folga. Pernas na poltrona da frente, os cotovelos nos bancos dos lados. Enfim, tudo à vontade. O gerente do cinema é acionado e chega perto do sujeito e diz: que folga, né, meu? Não quer uma pipoca e um refrigerante? Não quero não. Eu quero uma ambulância. Eu caí lá de cima. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Era de noite no hospício e os loucos estavam assistindo televisão. Um dos loucos observa o aquário e os outros assistiam à televisão sem piscar. Então o louco que observava o aquário pergunta: vocês trocaram a água dos peixes hoje? Um dos loucos que assistia à TV então diz: ainda não, eles ainda nem beberam a que eu coloquei ontem. 2 sujeitos foram para a Itália e ficam muito admirados quando entram no Coliseu de Roma. Nossa, que coisa mais linda! É mesmo, cara. Imagina só quando eles acabarem. Um casal que ia ter um filho estava passeando pela China. Chegaram num lugar que se chamava Lago dos Nomes, porque os chineses jogavam uma pedrinha na água e descobriam o nome que dariam à criança pelo barulhinho que a pedra fazia ao tocar a água do lago. Um chinês que estava na margem jogou uma pedrinha que fez o barulho Tin Chan Yan. O filho dele iria ter este nome então. Um outro chinês jogou uma pedrinha que faz Tin To Yan. Ele fica todo feliz e vai correndo para casa contar o nome do filho para a esposa. Então, o marido, impressionado, resolveu tentar. Escolheu uma pedrinha polida, limpou-a e a jogou no lago. Quando a pedra bateu na água, ela fez chimpanzé. 3 sujeitos entram no boteco e começam a conversar. Amigos, eu acho que a minha mulher está me traindo com um pedreiro. Mas por que você acha isso? Ontem eu achei uma marreta debaixo da cama. E a minha mulher que está me traindo com um empregado de limpeza. Nossa, amigo, por quê? Hoje mesmo eu encontrei um esfregão debaixo da cama. Ai, isso não é nada, diz o terceiro amigo. E a minha esposa que está me traindo com um cavalo. Os outros 2 amigos ficam em choque e perguntam: como assim? Sim. Na semana passada, eu achei um jockey debaixo da nossa cama. Um brasileiro entra numa loja na Argentina e fala: queria um penico, por favor. O argentino responde que não tinha penicos. Então o que é aquilo? Fala o brasileiro, apontando para a prateleira com um monte de penicos. Ah, aquilo são brasileiros. O brasileiro fica puto e fala: então quero um brasileiro. Pequeno ou grande? Pode me dar um que caiba uns 3 quilos de argentinos?
Um louco entrou num avião que ia para a Europa. Só que o louco deu uma desperto, porque ele comprou uma passagem da classe econômica e se sentou na primeira classe. Quando a aeromoça percebeu aquilo, foi até o homem. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O louco então diz: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. A aeromoça então chama um comissário de bordo para tentar convencer o homem a sair dali. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O senhor tem que mudar de poltrona. O louco torna a falar: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. O comissário de bordo e a aeromoça então foram chamar o comandante do avião para tentar convencer o homem a sair dali. O comandante do avião então chegou, olhou para a cara do homem e disse-lhe algo no ouvido, que fez o louco correr e se sentar na classe econômica. A aeromoça e o comissário de bordo ficaram abismados e perguntaram para o comandante: o que o senhor disse para o homem para que ele se levantasse? O comandante então disse: eu simplesmente disse-lhe que a primeira classe não ia para a Europa. 2 bêbados andavam sobre uma ponte, quando um deles se desequilibra e cai no rio. Imediatamente o outro bêbado foi pedir socorro, mas quando o tiraram da água, ele já estava morto. Como é que ele está? Perguntou o outro bêbado aos bombeiros. Ele bebeu muita água e, infelizmente, faleceu. Tá vendo? Bebeu água pela primeira vez e morreu. Um bêbado estava sentado no boteco tomando umas, quando de repente viu um funeral passando e pensou: vou até lá ver quem bateu com as botas. Quando ele chegou perto do funeral, a viúva gritava: lá se foi meu marido! Ele vai para onde não tem televisão, vai para onde não tem cama, vai para onde não tem luz, vai para onde não tem arroz com feijão, vai para onde não tem vinho. E você, que gostava tanto destas coisas, vai para onde não tem nada disso. O bêbado então grita: pronto, só falta levar este cara para minha casa. Um bêbado entra num ônibus, vê uma senhora sentada e diz: por que a senhora passou tanta maquiagem? Ora, para ficar mais bonita. E por que não ficou? Um bêbado entra num banco e pede um copo de vinho. O empregado logo diz ao bêbado: um copo de vinho? Mas o senhor sabe onde é que está? O senhor não sabe ler, não? Aqui é o Banco Pinto e Sotomayor. É mesmo isso que eu quero. Branco, tinto e do melhor. 3 bêbados estavam discutindo que, se fossem o presidente do país, qual seria o preço da cachaça. O primeiro então fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça custava $5. Eita, é muito caro, responderam os outros 2. O segundo fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça ia custar $1. É muito caro, responde o terceiro bebum, que então fala: se eu fosse presidente, o litro da cachaça ia custar apenas 50 centavos. É isso aí! Responderam os outros 2 cachaceiros e logo fizeram a festa. Se abraçaram e logo caíram como bosta no chão. Um dos bêbados então fala: puxa, logo agora que eu estava gostando deste governo, ele caiu. Um carro da polícia persegue outro carro em alta velocidade. Quando a polícia consegue fazer com que o carro pare, o policial percebe que ao volante estava um senhor muito bêbado. O policial então pergunta: o senhor não viu as setas, não? O homem então responde: setas? Que setas? Eu nem sequer vi os índios. 2 bêbados entraram num trem e confundem o pegador de passagens com um oficial da marinha que estava ali sentado, entregando-lhe as 2 passagens. O oficial pega as passagens e diz: deve haver algum engano aqui,
Eu não sou o conferente das passagens. O senhor não é um conferente? Não, senhor. Eu sou o oficial da Marinha. E então um dos bêbados diz pro outro: Eita, entramos por engano num barco. Um maluco estava no hospício passando cera pelo seu corpo quando aparece o enfermeiro que pergunta: Posso saber o que o senhor está fazendo? Não tá vendo? Tá esfregando cera no corpo. Cera? Pra quê? Os doidos daqui são doidos varridos. Eu já quero ser doido encerado. Num hospício, um dos doidos estava sentado no banquinho, segurando uma vara de pescar mergulhada num balde com água. O médico passa por ele e pergunta: O que o senhor está pescando? Ai, otários, doutor. Já pegou algum? Ai, o senhor é o quinto. No fim do dia, um louco estava andando com uma escova de dentes amarrada por um cordão pelos corredores do manicômio. Ele então passa por um enfermeiro que lhe pergunta: Está passeando com o seu cachorrinho? Eita! Não tá vendo que isto é uma escova de dentes e não um cachorro? Depois eu é que sou doido! Diz o maluco resmungando e saindo de perto do enfermeiro. Passado alguns minutos, ele se vira para trás e diz: Anda, Totó, que já conseguimos enganar mais um. Na escola, a professora pergunta para o Joãozinho: Diga o que você entende por objeto transparente. Ele então diz: É um objeto através do qual se pode ver. Muito bem, dê-me um exemplo de um objeto transparente, então. O buraco da fechadura. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Num manicômio, um sujeito vai visitar um parente distante e aparece um louco com uma faca na mão, que sai correndo atrás dele. O sujeito entra em pânico e começa a correr de medo. Ele correu, até que chegou num corredor que não tinha mais saída. O maluco encosta a faca no pescoço do sujeito e diz: Te peguei! Tome aqui a faca e agora você corre atrás de mim, tá? Um sujeito meio maluco vai até o consultório do médico e diz: Doutor, eu estou desesperado. Eu acho que sou 3. Não sei mais o que fazer. Calma, meu senhor. Deita aí que nós 7 vamos resolver o seu problema. Nivaldo entrava no escritório às 9 da manhã, quando na calçada, próximo à porta do seu trabalho, vê um cara de joelhos e ouvido colado a uma tampa de bueiro. Como ele já estava atrasado, não conseguiu saber mais sobre aquela cena. Já tinha esquecido da coisa quando, na hora do almoço, ele sai para comer algo e lá estava o mesmo cara, na mesma posição e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele ficou intrigado, mas como a hora do almoço era curta, ele não para e segue em frente. Quando ele voltou, o mesmo cara estava no mesmo local. Parecia que ele nem tinha mexido. Ele estava dando socos na tampa como se averiguasse algo. Às 6 horas, Nivaldo saiu do escritório e quase tropeçou no cara. Ele estava no mesmo local, estático e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele não aguentou e fala: Amigo, shh, diz-lhe o cara, pondo o dedo à frente do nariz. O que foi? Perguntou Nivaldo. O cara ficou aflito e lhe faz sinais para que baixasse a voz. Só havia uma coisa a fazer. E Nivaldo ficou de joelhos também e encostou o ouvido na tampa do bueiro, onde o cara tinha estado o dia todo. Passaram-se 1 minuto, 2, 3, e Nivaldo então se levanta e fala: Olha, meu amigo, eu não ouvi nada. O cara então fala: e o mais estranho é que tem sido assim o dia todo. Um velhinho estava de 4 no chão procurando algo e chega uma pessoa perto dele perguntando: O senhor perdeu alguma coisa? Perdi sim, meu filho. Um caramelo.
Mas o senhor tá aqui de 4 há tanto tempo por causa de um caramelo? Qual a importância pode ter um caramelo? É que os meus dentes estão grudados nele. Um fisiculturista estava se olhando no espelho e repara que tá todo bronzeado, menos o seu bingolim. Resolve então ir para a praia, se enterrar na areia e deixar de fora apenas o seu bingolim. Passam 2 velhinhas e uma diz para outra: "Olha para isto, feliz bela. Não tem lógica neste mundo mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha medo disto. Já aos 20 anos, eu andava curiosa sobre isto. Ai. Aos 30 anos, eu perseguia isso. Quando eu fiz 40 anos, eu perdi o interesse nisso. Aos 50, eu cheguei a pagar por isto. Aos 60 anos, eu cheguei a rezar por esta coisa. Nos 70 anos, até cheguei a esquecer disso. E agora, que já tenho 80 anos, estas porcarias até crescem na areia?" Quando os velhinhos fizeram 50 anos de casados, a mulher pediu ao marido para irem passar a noite do aniversário no mesmo hotel onde haviam passado a noite de núpcias. Ele concordou e lá se foram. Eles chegam no hotel e ela quis um jantar especial no quarto, o mesmo da noite de núpcias que tiveram. O marido concorda com aquilo e liga para o restaurante do hotel pedindo a comida. Durante o jantar, ela ficou toda à vontade e, a certa altura, ela se debruça sobre a mesa e diz para o marido: "Meu querido, sinto um calor muito forte no peito, daqueles como eu não sentia há 50 anos aqui neste mesmo hotel." O marido olha para a esposa e diz: "É que você tá com as mamas dentro da sopa, querida."